Muito boa tarde, meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos felizes por revê-los, alguns se recuperando, outros já recuperados, para a glória de Deus. Como é bom ver o povo de Deus voltando ao nosso convívio, ao culto presencial. Nós estaremos prestando culto ao nosso Senhor e também saudamos aqueles que estão acompanhando pelas vias da internet, que possamos ter momentos de adoração, momentos de reflexão, momentos de crescimento, de alimento da palavra de Deus. Nós vamos orar nesse instante e assim já estaremos em culto ao nosso Senhor. Gentilmente eu peço aos irmãos que se coloquem em pé e nós estaremos orando ao nosso Deus. Pastor Kennedy, por favor, vem aqui à frente, pode orar ao Senhor. Pode usar esse mesmo, estamos de máscara. Exercitar a fé. Bondoso e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor, e aos Teus pés colocamos as nossas vidas, colocamos o nosso fazer, colocamos as nossas famílias, colocamos a vida de todos aqueles que nós amamos, Senhor. Que o Senhor continue a derramar graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco ao longo da semana que hoje se inicia. E que ao longo da semana o Senhor não nos permita que nos afastemos dos Teus propósitos e das Tuas vontades. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a nos guardar, a guardar a nossa saúde e a cuidar da nossa cidade, a cuidar do nosso país e a correr para guardar e derramar consolo sobre todos aqueles que ainda continuam perdendo entes queridos por causa da Covid e visitando os leitos hospitalares que infelizmente ainda permanecem superlotados. Que o Senhor tenha misericórdia de toda a humanidade. E na certeza, Senhor, que Tu estás aqui, recebe os nossos louvores, que o Senhor derrame sabedoria, trazendo a palavra vida do Teu coração, por intermédio do Teu servo, o pastor Edson, e que ela fique raízes em nossos corações, para praticarmos no dia a dia da nossa vida. E na certeza que Tu estás aqui entre nós, desde já nós Te agradecemos, por tudo que já fizeste, por tudo que estás fazendo, e pelo muito que haverás de fazer em nossa vida. Nós Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Por aqui. Tua beleza
graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Palavras não podem descrever a alegria de poder dar volta, não é, pastor? Quando passa a semana e a gente não está na igreja, como se a semana não tivesse ido, né? Então, assim, é muito bom estar aqui conosco, com vocês, né? Poder estar aqui novamente liderando esse louvor, trazendo a alegria de adoração. Então, nós convidamos a igreja a adorar, vamos continuar cantando Bendito seja sempre o Cordeiro. Tribos, povos e raças, mundos brilham de
Tu és tremendo.
nosso Deus, nosso amado Pai, estamos aqui agradecendo pela oportunidade por estarmos aqui louvando o Teu nome. Sabemos que Tu és grande, és tremendo, és soberano, mas apesar disso tudo, Tu estás aqui no nosso meio, recebendo, trazendo a Tua presença em nossas vidas, que é suficiente. Tua graça nos basta. Que o Senhor possa estar, de fato, sentindo a sinceridade dos nossos corações, nosso louvor, recebendo com amor cada palavra dita, cada canção cantada, que é algo de fato que foi feito para Ti. É um momento preparado para Ti. Que o Senhor possa estar aqui no restante desse culto ainda com Teu servo, fazendo com que as palavras que saiam de sua boca, na verdade, sejam vindas do Teu coração, Amém. da Tua vontade e da Tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós leremos os versículos de 31 e 32 somente. Romanos capítulo 8, 31 e 32. Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém. Amém. Eu estava aqui cantando, tá? E me emocionei um pouquinho. Por isso eu faço questão de dizer que eu não estou com gripe, é porque eu estou um pouquinho emocionado, porque quando nós estávamos cantando em todo o tempo, Te louvarei, eu peço permissão, João, para dizer que eu pensei em você. E quero dizer que a igreja esteve com você, viu? João não perdeu, se despediu da mãe dele essa semana, e quando eu cantava isso, eu ficava lembrando como é preciosa a fé cristã, porque nós podemos louvar a Deus em dias áureos e em dias difíceis também, no dia da bonança, no dia do ganho, e também nos dias de privações, nos dias de despedida. Louvamos a Deus por sua vida, por sua família, pelo testemunho que vocês têm dado. Eu não tenho nenhuma dúvida, nós não temos nenhuma dúvida de que Deus trouxe vocês para cá, tá? João e família acabaram de chegar, de João Pessoa, onde se despediram da mãe, que partiu para a eternidade. Esses versículos que nós lemos fazem com que nós nos lembremos acerca do cuidado que Deus tem para com a nossa vida. E o apóstolo Paulo, que vivia momentos de grandes perseguições, ele vivia momentos de grande dificuldade no exercício do ministério, ele falava acerca de um Deus que era presente na sua vida em toda e qualquer circunstância. E ele escrevendo, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Que coisas? O apóstolo Paulo estava abordando acerca da teoria do Evangelho da Graça, porque nessa carta ele se estende até o capítulo 11, explicando o que é o Evangelho, o que é graça, o que é redenção, o que é adoção,
o que representa ser salvo, o que é a justificação pela graça. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele se dedica a demonstrar a importância da graça de Deus no mundo conturbado que ele vivia. E como ele viveu dificuldades, perseguições, prisões, injúrias de todas as ordens. Mas ele dizia: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será adversário daquele que está com Deus? Mas ele continua dizendo, ele se refere a Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho. E quando Paulo se refere a isso, ele está falando do unigênito, do único. Por quê? Antes da salvação ser introduzida, Deus tinha um único filho, o unigênito. Sabemos que posteriormente ele passou a ser chamado de primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Nós que fomos alcançados pela graça, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, ao contrário disso, o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele? E eu não posso deixar de destacar essa realidade, com ele. E eu gostaria de dizer o seguinte: aquilo que você tem almejado pode ser conciliado com Cristo. Eu acredito que esse detalhe vale uma reflexão. Aquilo que eu desejo para mim e para minha família pode ser associado a Cristo, vinculado a Cristo, porque Paulo fala a respeito disso. Ele nos dará com Ele, com Cristo. As bênçãos que nós recebemos é com Cristo. É uma leviandade espiritual pedir a Deus algo que não pode ser associado à nossa vida cristã, verdadeira, legítima. Com Ele, porventura não nos dará graciosamente com Ele, com Cristo, todas as coisas. Então Deus nos dá todas as coisas com Cristo. E eu fico pensando, Deus me dá a alegria com Cristo, Deus me dá contentamento com Cristo, Deus me dá uma família com Cristo, Deus me dá uma igreja com Cristo, Deus me dá realizações com Cristo, mas Deus não me dá nada que venha a me afastar de Cristo, porque Deus quer o meu bem, e Ele sabe que sem Cristo eu não irei bem. Aquilo que nós temos para colocar diante de Deus, que coloquemos sabendo que essa coisa que você pede, que nós pedimos, precisa estar agregada à presença de Cristo. Que família pode ser feliz sem ter Cristo? Que vida pode ter o verdadeiro contentamento sem Cristo? Ele nos dá todas as coisas, é verdade. Ele é Deus de promessa, Ele é Deus que honra, mas Ele nos dá todas as coisas em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, não para o nosso bel prazer. Por isso que Tiago fala a respeito disso, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas quando eu peço para que o nome do Senhor seja glorificado, mas quando eu peço para que Deus possa de fato receber a glória, o meu Deus tem grande alegria em me dar. Que nós nos coloquemos diante do Senhor, que nós peçamos a Deus relacionamentos, por exemplo, jovens que aqui estão, alguns garotos e garotas ainda, coloquem diante de Deus o relacionamento vindouro para a sua vida, que Deus de fato possa revelar no tempo certo
uma moça para o Gabriel, um rapaz para a Sofia, homens de Deus, para cada um, para o Guilherme, que nós coloquemos Deus acima de tudo, para o Antenor, para o Samuel, para cada um, que Deus possa revelar isso para Ana Luísa. Apresente isso diante de Deus, Arthur. Apresente diante do Senhor, Gabriel. Que em tudo Deus seja glorificado na sua vida, Manuela. Porque Deus tem o melhor para nós. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Que há caminhos que aos olhos dos homens parece ser bom, mas o final não é bom. É destruição. A resposta certa dos lábios vem de Deus. Deus, portanto, tem o melhor para cada um de nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Você pode se imaginar, na perspectiva de Deus, tendo um único filho. Único filho. Com dedicação. Eu me lembro, Ana, no tempo que o Antenor era só. Não tinha ainda o Samuel. Tantas conversas que nós tivemos sobre o desejo de Deus dar um filho a vocês. As lutas, os empenhos. E o Senhor deu. Ele era único na época. E a gente fica pensando, Deus então entregou. Esse amor não pode ser medido. Essa demonstração de amor supera a perspectiva humana. Então, Ele, que nos deu Jesus, não para ser uma marionete dos nossos próprios caminhos individuais, Ele nos deu para que nós tivéssemos todas as coisas nele, em Cristo, no Senhor Jesus. Que nós possamos pensar dessa forma, que nós possamos orar dessa forma. Senhor, dá-me aquilo que tens para mim, mas que nada possa me afastar de Ti, mas que tudo eu possa receber em Cristo Jesus, no Senhor Jesus. Que os maridos amem mais a Deus que a sua própria esposa e a Cristo, que as esposas amem mais a Cristo que os seus próprios maridos, e vocês hão de perceber como isso faz diferença na família. Deus nos dá todas as coisas em Cristo. Como não nos dará juntamente com Ele, com Cristo? Mas sem Cristo, nada tem valor. É com Cristo. Que nós de fato percebamos isso e que peçamos ao Senhor aquilo que pode ser de fato associado ao Senhor Jesus Cristo. E existem tantas coisas. Eu posso ter sucesso na vida e vivê-la para a glória de Deus, colocando Cristo em tudo que eu faço. Eu posso ser um bom profissional, eu posso ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Eu posso sim, colocando Cristo na minha vida. Mas nenhum sucesso deste mundo sem Cristo tem valor duradouro, queridos. Como não nos dará juntamente com Ele, com Cristo, todas as coisas? Nós vamos cantar o hino que vem a seguir. Enquanto estivermos cantando este hino, caso você tenha chegado a esse ambiente de culto, trazendo consigo problemas que vão além das suas forças, ou mesmo anseios pessoais, enquanto nós estivermos cantando aos pés da cruz, você poderá se colocar em pé ou se ajoelhar. Em seguida nós estaremos orando a Deus, apresentando ao Senhor as nossas vidas. Que em tudo Ele seja glorificado. Amém. Maravilhoso, inspirador.
Soberano Deus, nosso Pai, recebe honra, glória e louvor nesse dia, Senhor. Louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Pai. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por reencontrarmos os nossos irmãos, Pai. Nosso Senhor, Tu conheces muito bem, ó Deus, as nossas vidas. Tu conheces, ó Pai, aquilo que há no íntimo do nosso ser. Tu conheces a nossa história de vida. Tu sabes exatamente, ó Deus, quais são as nossas motivações. Antes que a palavra nos chegue à boca, Tu já conheces, Pai. Porque Tu sondas o coração, porque Tu sondas as motivações. Nosso Deus, nós reconhecemos que somos necessitados de Ti. E é por isso que nós clamamos a Ti. E é por isso que nós nos curvamos diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai amado. Perdoa os pecados, ó Pai, que nós cometemos ao longo da semana, Senhor. Dos nossos equívocos, desacertos, as nossas precipitações no julgar, no agir, no reagir. Lava-nos, Pai, e nós ficaremos limpos. Nosso Senhor, enquanto cantávamos a Ti, tantos se manifestaram, em pé, ajoelhados. Provavelmente alguns que acompanham pela internet também estão contritos, juntamente conosco. Nosso Deus, sonda cada coração. Remove, ó Deus, aquilo que precisa ser removido, ó Deus. As nossas vaidades, os nossos orgulhos, as nossas presunções, a soberba. Transforma-nos, Pai. Que sejamos formados à imagem do Teu Filho, dia a dia, Senhor. O Teu amor não pode ser medido, ó Deus. Tu não poupaste o Teu próprio Filho. Dá, ó Deus, que possamos galgar, buscar coisas que sejam compatíveis com Cristo. Que ao educarmos os nossos filhos, o façamos, ó Pai, para que eles tenham Cristo acima de tudo. Que ao buscarmos ter uma família, que o façamos, Pai, no objetivo maior de que seja uma família cristã. Nosso Senhor, ser com aqueles que necessitam de consolo, Pai amado. Apresentamos a família do nosso irmão João, ó Deus. Consola os corações, Pai. Te pedimos pelos enfermos, Pai. Nossa irmã Néia, outros que possivelmente estejam enfermos, Pai. Visita, derrama o bálsamo curador, Pai. Nosso Senhor, aperfeiçoa-nos, Pai, para que possamos ser completos no objetivo de Te adorar, de Te glorificar. Se conosco, dirige os nossos passos. Tem misericórdia de nós, esses dias tão difíceis. Que a Tua boa mão esteja sobre cada um, ó Deus, sobre cada casa, sobre cada família, Pai. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Queiram assentar-se, irmãos queridos.
Eu gostaria de dizer o seguinte, meus irmãos, esses instantes que antecedem a leitura e a exposição da palavra de Deus. Nós, com a permissão do Senhor, estaremos na terça-feira às 20 horas em culto de doutrina e oração aqui na igreja, das 20 às 21 horas. Caso você não trabalhe à noite, caso você não estude à noite, o seu lugar na terça-feira é na casa de Deus. Venha, participe conosco desse importante encontro. Nós estaremos dando continuidade ao estudo no Evangelho segundo Lucas. Está cada dia melhor. Eu fico olhando os capítulos que vêm a seguir e fico logo com vontade de antecipar, porque como a palavra de Deus é rica. Reserve esse dia, reserve esse horário e esteja conosco participando do culto. Nós também queremos dizer o seguinte, e até aqueles que têm crianças na igreja, tá? Orem nesse sentido. Nós estamos em busca de uma pessoa para trabalhar exclusivamente com as nossas crianças. Exclusivamente. Para que todos os cultos nós tenhamos o momento de culto infantil, com abordagem apropriada. Nós até concordamos que as igrejas antigas mantinham as suas crianças com seus pais no templo, em todo e qualquer contexto, mas nós também sabemos que os dias são diferentes. E se temos a possibilidade de termos e apresentarmos o Evangelho na linguagem apropriada para as nossas crianças, que o tenhamos. Durante essa semana nós estaremos conversando com uma pessoa, nossa igreja vai chamar, vai dar condições para essa pessoa se dedicar ao trabalho infantil, fazer um planejamento, preparar uma escala. Quem sabe termos em julho uma EBF. Quem sabe o que é EBF? Levanta a mão aí. Eu já vi, pode levantar, pode baixar. Amém. Então, o que é EBF? Lisiane, o que é EBF, Lisiane? Só não sabe o que é a sigla, né? Adriana. Escola Bíblica de Férias. Momento assim que as crianças ficam na igreja, não é? Vêm durante 4 dias, às vezes são 4 dias, 3 dias, não sei, uma semana, aprendendo durante o período de férias. E quem sabe, nós vamos trabalhar as nossas crianças, elas são importantes para nós. Tantas vezes nós emitimos, né, que elas são bem-vindas, mas nós também temos que fazer algo para que as nossas crianças cresçam. Nós sabemos, e olhem para mim, porque isso é muito importante, que a responsabilidade primária é dos pais. É minha. Eu não posso terceirizar. Assim como, não é? A escola escolariza. Mas os pais educam. Então a igreja precisa ser uma grande parceira nesse propósito, mas isso não exime a responsabilidade dos pais de ensinar, de realizar culto doméstico, de chamar para ler a palavra, para orar juntos, porque isso representa a responsabilidade primária, tá certo? De cada um. Mas ore nesse sentido. Nós estamos querendo ter uma pessoa para trabalhar, logicamente fazendo escalas, né, com o grupo, mas termos uma pessoa que vai trabalhar exclusivamente com as nossas crianças, inclusive para trabalhar no discipulado. Nós temos crianças que já estão sendo despertadas para conhecerem a igreja e se batizarem. A minha filha tem falado sobre isso. Outros aqui, nós temos meninos valiosos aqui, que em breve tempo estarão se batizando. E é preciso que saibam exatamente o que estão fazendo, não é? Que esse testemunho seja um testemunho legítimo, consciente.
Esse é o nosso desejo, queridos, orem nesse propósito. Vamos continuando, não é? E nosso desejo é que a cada dia nossa igreja possa crescer em graça e conhecimento do Senhor Jesus. Nosso desejo também, de acordo com o comportamento da nossa cidade, da situação que estamos vivendo, mas o nosso desejo é que a partir depois do período do carnaval, mais ou menos fevereiro para março, nós retomarmos os grupos familiares. E orem também nesse sentido, porque nós temos sentido muita falta desses encontros. E também voltarmos a termos as nossas imersões aqui no sábado para o aprendizado maior da palavra de Deus. Vamos abrir então a palavra de Deus no Salmo de número 32, irmãos. Salmo de número 32 é o texto que vamos ler. Eu quero dizer àqueles que têm crianças que nós temos as salas que estão prontas, limpas, climatizadas, com banheiro, fiquem à vontade. Acredito que, de acordo com a irmã Carla, no próximo domingo nós já tenhamos esse serviço com alguém escalado para cuidar, para apresentar o culto infantil. Hoje nós temos algumas crianças, graças a Deus por isso, elas são bem-vindas no santuário, porém, em caso de necessidade, podem utilizar as salas anexas ao templo. Salmo de número 32, nós vamos ler e vamos permanecer com a Bíblia aberta. É um salmo muito rico de ensinamento da palavra de Deus. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Isso o salmista falando acerca de Deus. Agora Deus falando, vamos ouvir, a partir do versículo 8, agora é Deus. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor. Agora na parte final é o salmista novamente. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Amém. Que salmo didático, que salmo maravilhoso. Eu não sei quantos de vocês já tinham percebido essa diferença. Até o versículo 7, é o salmista se expressando para Deus ou diante de Deus acerca daquilo que o Senhor fez na sua vida. A partir do versículo 8, Deus falando para ele, aquele que é arrependido, aquele cujo pecado foi perdoado. Nesse salmo nós encontramos algo de muito precioso. Nós encontramos, presta atenção que é muito importante isso,
A alegria sendo associada ao perdão. A alegria é completamente associada ao perdão. Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A felicidade, a bem-aventurança é associada ao perdão. A mensagem da palavra de Deus aponta para esse bem precioso chamado perdão. O Evangelho anuncia o perdão de Deus na pessoa de Cristo. O Evangelho traz consigo a mensagem de esperança acima de qualquer coisa. Tudo que nós necessitamos está em Cristo. Eu não me canso de ilustrar a colocação de Simeão ao tomar o menino Jesus nos braços, dizendo: pronto, os meus olhos já viram a salvação, pode tomar o teu servo, pode levar. O que eu tinha para alcançar nesta vida, eu alcancei em Cristo. Isso é de grande importância. Às vezes nós nos apanhamos valorizando coisas tão sem importância. Quando eu era garoto, não sei quantos de vocês vão lembrar, né? Talvez não, só eu mesmo, que sou de idade mais avançada. Havia um programa na televisão chamado Domingo no Parque. Naquele programa, né, tinha uma parte do programa que um garoto ficava meio que fechado num local de acrílico, e ele não via e nem ouvia o que estava sendo colocado diante dele. E o apresentador, muito conhecido, dizia o seguinte, né? Lembra Afro? Afro lembra, né? Você quer uma bicicleta? E aí ele dizia, sim. Ele ganhava a bicicleta. Você quer trocar a bicicleta por uma meia? Aí ele, sim, trocava. Você quer trocar a meia por um autorama? Autorama era um dos melhores brinquedos da época, né? Aí ele, não. Muitas vezes o garoto saía com algo bom, caro. Mas em outras vezes ele saía frustrado com algo sem tanto valor. Às vezes na nossa vida cristã, nós agimos de forma semelhante. Eu me lembro que quando o Senhor Jesus Cristo esteve com aquele jovem rico, ele apresentou a possibilidade dele ter um dos dois tesouros. Você pode ter o tesouro daqui, esse tesouro que tem impedido que você caminhe comigo, que você seja salvo, até porque o objetivo era esse. Bom mestre, foi assim que o diálogo foi aberto. Bom mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna, para ser salvo? Jesus então colocou diante dele as duas possibilidades. Você pode ter um tesouro aqui e pode ter um tesouro no céu, mas você não pode ter os dois, porque o seu tesouro, com o coração que você tem, impede que você tenha o tesouro no céu. E ele, como aquele garoto que não estava sabendo o que estava escolhendo, disse não para a vida eterna, disse não para o perdão, disse não para a redenção, disse não para a salvação. Motivo pelo qual nós encontramos num relato dos evangelhos, dizendo que ele saiu triste do encontro com Cristo, como muitos garotos do programa mencionado saíam tristes, pois tiveram a oportunidade de ter o que de melhor o dinheiro podia comprar na época, e saíram com um par de meias, saíram com uma coisa muito simples. Às vezes era um pegador de roupa. Às vezes, tantas vezes nós agimos também assim. O que nós precisamos está em Cristo. O que nós necessitamos está no Senhor. O salmista diz: é feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, é feliz aquele cujo pecado é coberto. Não existe nada que possa produzir maior felicidade que o pecado perdoado.
que o pecado coberto, que a iniquidade perdoada. É feliz o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Por que que Deus não vai atribuir iniquidade a você e a mim? Se nós somos pecadores e a Bíblia diz que todos pecaram, não há um justo sequer, como Deus não vai atribuir a nós a iniquidade? Porque a nossa iniquidade Ele atribuiu a Cristo. Por isso o sacrifício de Cristo é chamado de sacrifício substitutivo. Ele tomou sobre si as nossas dores. O salmista continua: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e a minha força, o meu vigor se acabou, se tornou em sequidão de estio. Esses dois versículos fazem com que nós nos lembremos acerca de alguns passos importantes. Pela manhã hoje eu estava pregando na Igreja Batista Alvorada, a igreja onde eu pastoreei durante um período, e nós falávamos acerca desses passos que nós damos, que precisamos dar. Nos lembremos, por exemplo, de Isaías, quando ele se deparou com Deus, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Ao nos depararmos com Deus, é necessário que nós vejamos a nossa real condição, e o reconhecimento da nossa real condição, ao nos levar à tristeza, essa tristeza nos leva ao arrependimento, esse arrependimento nos coloca em uma condição de sermos perdoados. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Para a salvação. O verdadeiro arrependimento tem como ponto de partida a tristeza que nós sentimos em relação àquilo que nós fizemos. Nós nos deparamos com Deus diariamente, só que tantas vezes nós fazemos de conta que Ele não está. Eu acredito que quando nós pecamos de uma maneira deliberada, nós estamos de alguma forma negando a existência de um Deus que é santo, poderoso, onipresente e está conosco em toda e qualquer circunstância. O salmista faz uma colocação muito apropriada para essa realidade. Ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eles estiveram, eles existiam, mas estavam calados, latentes, adormecidos em mim. Enquanto eles estiveram nessa condição adormecida, tá? Eles não estavam inoperantes, não. Presta atenção nisso. O fato do pecado estar adormecido, não vir à tona, não quer dizer que ele não está nos fazendo mal, não. Ele está nos fazendo mal, sim. Por isso que ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Essa expressão era uma expressão usada para as crises internas do coração, do íntimo, e a consciência pesada. São as entranhas, são os ossos que estão envelhecendo, enfraquecendo. Nós estamos muitas vezes vivendo realidades deprimentes, espiritualmente falando, porque calamos o nosso pecado diante de Deus, e de Deus nada se esconde. Pelos meus constantes gemidos, todo o dia. No versículo 4 ele diz: por que que ele estava assim? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor, a minha força se tornou em sequidão de estio. Essa colocação de Davi, presta atenção, ela é de grande importância para você que é crente. Quem é a pessoa que é alvo da mão de Deus pesando? É o ímpio? Não. É você e eu.
São os filhos. Qual pai aqui já não teve que dizer para um filho adolescente, quando o filho se refere a algum colega: papai, aquele meu amigo vai para lugar X, ou então todo mundo vai. E o pai diz: mas ele não é meu filho, você é. Os outros não são, você é. Nós temos a mão de Deus muitas vezes pesada sobre nós, porque Ele não desiste dos seus. Essa é uma ação de misericórdia, e não uma ação de alguém de um algoz. Não, porque Ele não desiste de nós. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. Quem era? Davi, aquele que foi escolhido, filho mais moço de Jessé, aquele que Deus tinha um propósito para reinar. O caminho: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Olha o caminho aí. Eu confessei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Essa expressão, sabe o que diz? A causa, a base, aquilo que leva a iniquidade do pecado. Porque o pecado tantas vezes é visto como sendo a consequência do que há em nós. Para que nós sejamos devidamente purificados, é necessário que a raiz pecaminosa seja removida de dentro de nós. Não adianta tratar o mal pelas consequências do mesmo, é necessário tratar o mal pela raiz. O que é que tem me levado a pecar? Qual é a iniquidade do meu pecado? Quais são as inclinações? Continuando, ele diz, versículo 6: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Todo homem espiritual, todo homem piedoso, todo homem que teme a ti, todo homem que ama a ti acima de todas as coisas, ele é identificado como homem de oração, alguém que faz súplicas. Isso é muito curioso, porque o homem piedoso, ele sabe que a sua piedade não depende dele mesmo, é do Senhor. E nós clamamos a Deus constantemente, dizendo: Senhor, nos preserva nos teus caminhos, porque pelas minhas inclinações eu estarei longe daquilo que tu tens como propósito para a minha vida. Todo homem piedoso, ele é homem de oração, ele não se esquece de orar, porque ele sabe, não é? Da necessidade que nós temos de sermos sustentados pelo Senhor. E como consequência, nós receberemos o amparo de Deus. E finalmente, nas palavras de Davi, né, do salmista: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Tu és para mim tudo o que eu preciso em dias de dificuldades, em dias de angústia. Tu és para mim tudo o que eu preciso. E aí, a partir do 8, nós encontramos Deus falando-nos, não é? Através de Davi. Ele diz assim: instruir-te-ei, diz o Senhor, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Isso é tão precioso, porque é como se Deus estivesse falando assim: eu estou perto de você, eu te aconselharei de uma maneira presencial. Palavra da moda, né? Presencial. Não é um ensino à distância. Eu estarei contigo, tá?
aqui olhando para você. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Não seja assim. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Não quer dizer que nós não passaremos também por dificuldades. A diferença é que nós somos assistidos pela misericórdia. E misericórdia, outro dia eu falei aqui na igreja, não é? É quando nós não recebemos aquilo que nós fizemos por merecer. É quando recebemos o produto da graça e não o produto do mérito. Não há meritocracia na salvação. Deus cuida de nós pela sua graça. Quando a gente lê o Salmo 143, nós encontramos, o salmista dizendo: livra-me por tua misericórdia, por tua benignidade, não porque eu mereça quaisquer benefícios. Finalmente o versículo 10, ele faz o fechamento: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Meus irmãos, é comum a cada um de nós, e eu gostaria de dizer que isso é até legítimo, nós buscarmos a felicidade. Buscarmos a felicidade no casamento, buscarmos a felicidade na profissão, buscarmos a felicidade na vida espiritual, na vida religiosa, buscarmos a felicidade nos relacionamentos com amigos, buscarmos a felicidade, isso é legítimo. Porém, nunca nos esqueçamos que a fundamentação da felicidade genuína está no perdão dos nossos pecados. Eu tenho me deparado com tantas pessoas tristes, abastadas, porém tristes. Eu tenho me deparado com tantas pessoas infelizes, porque guardam dentro de si coisas que precisam ser colocadas diante de Deus. Confessei-te o meu pecado. É de grande importância que nós nos coloquemos diante de Deus, apresentando a Ele a nossa condição. Eu acredito que Deus deseja, até porque a palavra de Deus, nunca esqueçamos disso, pessoal, a palavra de Deus não deve ser simplesmente uma desculpa para gritos, uma desculpa para apelos, uma disputa para a promoção da emoção humana, porque as emoções mudam, passam. A palavra de Deus é, acima de tudo, didática, é o ensino. Eu preciso aprender a palavra de Deus, eu preciso guardar no meu coração. O salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E o que Deus espera de nós, nesse salmo nós encontramos de uma maneira didática. Deus então deseja que nós conheçamos, não simplesmente os caminhos que promovem a felicidade no olhar humano. Nós encontramos inúmeros comerciais anunciando a felicidade. Compre um lote no condomínio X e você será feliz. Não é? Venha morar no local onde a felicidade reina. Não é verdade. Deus apresenta diante de nós a fonte da felicidade. De onde vem a felicidade? Não é o cônjuge que nos faz felizes, não é o trabalho que nos faz felizes, não é a igreja enquanto instituição que nos faz felizes. A fonte da felicidade é Deus. Ele é a fonte da felicidade. É feliz aquele que conhece o Deus perdoador. É feliz aquele que conhece o Deus generoso em perdoar. É feliz aquele que conhece um Deus piedoso, misericordioso, restaurador da alegria do coração. É feliz aquele que conhece o Deus que distribui perdão gratuitamente.
O profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 9, se refere a Deus, dizendo: ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão. Ele é a fonte. É feliz aquele que conhece o Deus, que tem autoridade para perdoar. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 6, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo: para que saibais que Jesus tem autoridade, para que saibais que eu tenho autoridade, eu digo: levanta-te e anda. E nós encontramos o paralítico de Cafarnaum se levantando e andando. Ele tem poder para todas as coisas. É feliz aquele que conhece o Deus, que tem prazer em perdoar pecados. Em Mateus 9, versículo 2, o Senhor Jesus Cristo diz: anima-te, perdoados são os teus pecados. Deus espera que nós vivamos como quem conhece a fonte da felicidade. Nessa perspectiva, a tristeza permanente pode sinalizar a falta de conhecimento de Deus, queridos. É óbvio que nós podemos passar por momentos de tristezas passageiras, mas logo nos vem à memória do nosso Senhor. Igual Jonas, eu me lembrei do Senhor, e ao nos lembrarmos de Deus, todas as coisas clareiam, porque Ele é Deus, Ele faz novas todas as coisas. Nele nós encontramos a possibilidade de um renovo, em toda e qualquer circunstância. Então Deus espera que nós conheçamos a fonte da felicidade, e vivamos como quem conhece. As lutas são muitas, as dificuldades são muitas, as incertezas são muitas. Nos lembremos do Senhor, nos lembremos de Deus. Ainda destaco que Deus deseja que nós conheçamos essa trajetória que nos leva a conhecermos o perdão. É uma trajetória que nós temos que percorrer, porque Deus, de um ato poderoso, nos perdoa. Mas os versículos 3 e 4 mostram exatamente isso, né? Ele fala assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e a minha força chegou em sequidão. Aí no versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado. Esse é o caminho, o reconhecimento, a confissão, o arrependimento, e isso nos coloca em condição de sermos de fato perdoados. É feliz aquele que deixa o caminho que ele distancia de Deus. Essa é a proposta do Senhor. O profeta Isaías já falava a respeito disso. Deixe o ímpio o seu mau caminho e volte-se para o Senhor, que é generoso em perdoar. Então Deus deseja que nós conheçamos a fonte. Deus deseja que nós saibamos o caminho que precisa ser percorrido. Isso é de grande importância. Eu comentei em uma das pregações, acho que domingo passado, na outra igreja onde eu preguei, que nós não podemos dar um polimento no carro estando ele ainda sujo. É necessário lavar primeiro, depois dar o polimento. Aqui em nossa casa nós tínhamos um problema, e eu sou muito incomodado com mau odor. Isso é um incômodo meu, eu sempre fui assim. E a gente estava com um problema, e aquilo estava me incomodando. Eu tinha um odor que não me agradava aqui na garagem, né? E um dia acordei disposto, e eu fui em busca, vi que tinha uma grade, tirei a tela, e vi que lá tinha impureza, que precisava ser removida. Peguei uma colher, a minha esposa só descobriu depois, né? Que era uma colher que ela não queria que eu fizesse isso.
peguei uma colher sem que ela visse, tirei toda aquela lama, aquela sujeira que estava acumulada de tanto tempo, depois coloquei água com força, nunca mais ficamos com o mau odor. É necessário nós trabalharmos aquelas coisas que vão se alojando dentro de nós e nos causando mal, envelhecendo os nossos ossos, nos entristecendo. É necessário sermos de fato lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. É o caminho para o perdão. Eu preciso entender que o pecado é incômodo para mim, é incômodo para minha família, é incômodo para quem eu amo, é incômodo para a minha igreja. O pecado é um elemento estranho a uma vida cristã, e eu preciso resolver essa situação. Ao me entristecer com isso, eu preciso confessar ao Senhor, eu preciso colocar diante de Deus. Ele tem poder para perdoar. É feliz aquele que deixa o caminho de pecado e se volta para Deus. Amém? Finalmente, Deus deseja tanto que nós tenhamos uma vida plena dEle, uma vida que realmente valha a pena ser vivida, uma vida que certamente há de deixar um legado de fé. Deus espera que nós deixemos a marca de Cristo onde nós estamos. Eu acredito que, deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito que Deus espera estar lá no seu trabalho através de você. Eu acredito que Deus espera estar lá na sua escola, através de você. Eu acredito que Deus espera estar na sua casa, através de você. Eu acredito que Deus espera estar na sua rua, através de você. Eu acredito que Deus espera estar na sua rede social, através de você. Eu acredito que Deus espera estar onde você está, através de você. Essa vida plena que Ele nos dá precisa ser contagiante, onde estivermos. O coração alegre deixa o rosto formoso. O meu pai dizia que não há crente feio. Todos somos formosos porque o coração tem a alegria de Cristo. Deus espera estar onde nós estivermos através de nós. Deus espera que nós sejamos plenos da felicidade espiritual. Portanto, supliquemos a Ele, como diz o versículo 6, sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas: Senhor, preserva-me nos teus caminhos. Senhor, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Senhor, que a tua graça seja refletida através dos meus atos. Senhor, que a tua graça seja refletida através das minhas ações e reações. Senhor, que outros possam te ver através de mim. Todo homem piedoso faz súplica. Deus espera que sejamos plenos, o buscando em tempo de podermos achá-lo. Deus espera que nós sejamos plenos, buscando de todo o coração, porque se há algo certo, é que nós, ao buscarmos a Deus de todo o coração, nós o encontraremos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É palavra de Deus, é promessa do Senhor, e Ele não pode negar. Se você buscar a Deus de todo o coração, você vai encontrar. Você vai se deparar com Ele. Você vai ser trabalhado por Ele. Você vai ser modificado por Ele. Uma operação acontecerá no seu coração.
Nada pode ser mais precioso do que termos uma alegria em Cristo, queridos. Do que sermos felizes. Termos encontrado a fonte da felicidade. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado aquele cujo pecado é encoberto. Que Deus nos abençoe e nos enriqueça com a sua graça. Amém. Senhor, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado, Senhor Deus, pela possibilidade que tivemos de meditar na tua palavra nesta tarde e noite, Pai. Ó Deus, dá que a tua palavra não volte vazia, dá que ela encontre lugar nos nossos corações, Senhor. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, Pai. Dá que sejamos mais que ouvintes, Pai. Dá que pratiquemos a tua palavra, dá que saiamos daqui encorajados a praticar a tua palavra, Senhor. Assim nós oramos, no nome de Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Todos alegres, coração alegre, torna o rosto formoso. Vamos cantar alegremente o último hino que temos para cantar nesse momento de consagração. Consagremos ao Senhor nossas vidas, consagremos ao Senhor os nossos dons, talentos e também podemos consagrar ao Senhor parte daquilo que generosamente Ele tem nos dado. Nós entregamos ao Senhor com fé parte daquilo que Ele tem nos dado, né? Deus é tão bom que Ele só espera de nós o mínimo e deixa que nós possamos administrar aquilo que Ele tem nos dado a possibilidade de ter. Vamos então cantar Deus enviou e podemos consagrar as nossas vidas no altar do nosso Deus. Não foi, Aninha, que ele caiu, machucou? Foi, né? Rafinha torceu um pouquinho a coluna, está se tratando, né?
Vamos continuar orando pelo Rafinha, orar pela irmã Neia, né? A minha esposa falou que ela sinalizou que está enferma, e por outros que estão enfermos. Vamos continuar nos comunicando por nosso grupo, não é? E vamos participar da vida uns dos outros. É um grupo muito abençoado, e participe desse grupo, do grupo da igreja, e se inteire daquilo que nós vivemos. Na terça-feira estaremos aqui, com a permissão de Deus, às 20 horas, para realizarmos nosso culto de doutrina e oração. Nós desejamos uma semana de paz, uma semana de vitórias, que o nosso Deus cuide de cada um de nós, estenda a sua boa mão sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada vida, e que em tudo o seu nome seja glorificado. Recebamos a bênção apostólica. Estamos felizes desculpe, irmãos, eu quero destacar a alegria que eu tenho da Mara, está com a gente, estava com saudade dela, com a família, né? Martiele, cadê o Maxwell, está aí, Maxwell querido, e tantos que estão voltando, né, para a glória de Deus, que o nosso Senhor vá trazendo o seu povo para a sua casa, que aqui nós possamos vivenciar experiências com o nosso Deus, com a sua palavra, e crescer para a honra e glória do Eterno. Vamos então curvar as nossas cabeças e vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se, com oração silenciosa estamos despedidos.